Fala galera, eu sou a Bia. E eu sou a Isa. Sejam bem-vindos a mais um Balacolacos. Hoje o nosso podcast vai falar sobre mulheres no mercado de trabalho. Um tema bastante desafiador e que deveria ganhar mais destaque ao longo dos anos. Para falar sobre isso, nós trouxemos duas convidadas para falar sobre o cenário, da mulher no mercado de trabalho. Gostaríamos que vocês se apresentassem e falassem mais sobre a área em que atuam. Andresa, você poderia começar? Sim. Eu me chamo Carla Andresa, sou a capitã Andresa do Corpo de Bombeiros. Entrei na corporação em 2009. Primeiro eu fiz o concurso para soldado e depois eu fiz o concurso para oficial. Nunca tinha pensado em ser militar, que às vezes tem gente que sonha em ser bombeiro, né? Nunca imaginei que eu fosse. Nunca tive militar na família ou alguém que me incentivasse a fazer concurso na época. Mas no final da faculdade eu fazia farmácia, eu resolvi tentar. E aí passei, deu certo, me apaixonei pela profissão. E atualmente eu sou capitã da corporação e trabalho na Secretaria de Segurança Pública, na CESP. E você, Lara, poderia falar um pouquinho mais? Sim, eu sou engenheira química, tenho mestrado em engenharia mecânica. Eu comecei minha carreira dando aula, então eu fui professora universitária por 1 ano. E depois eu entrei na indústria e estou até hoje. Então tem 6 anos que eu estou na indústria, né? Passei para uma anterior e a atual tem 5 anos. Passei por supervisão de produção e hoje eu desenvolvo novos produtos. Então eu sou coordenadora de desenvolvimento de produto. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente está muito feliz para poder ter essa conversa, sobre um tema não tão abordado na sociedade que precisa ser falado, né? Qual foi o maior desafio presente nessa jornada até vocês alcançarem o cargo onde vocês estão? São vários, eu acho, assim. No nosso caso, a gente tem um curso de formação, né? Então, eu tive dos dois lados. Eu fiz primeiro o curso de formação de soldado, são 9 meses intensos, né? De treinamento, prova teórica, prática. Então, já começa desde o teste físico que você tem que fazer para entrar no concurso. Aí, chega no concurso, quando você entra no curso de formação, tem essas várias provas. No curso de formação de oficiais são 3 anos intensos, também é um curso superior, né? O meu foi bacharelado em Ciências Militares, que eu fiz lá em Minas. Então, o desafio nessa época foi essas questões de provas mesmo, principalmente as operacionais, altura, aquático, tudo muito novo, né? Uma aventura nova. E depois que formei, essa questão de gestão mesmo, de lidar com a tropa, de se dedicar ali nas missões. Acho que seria isso. O meu é um pouco parecido, lógico, né? Diferente contexto, mas eu acho que é a gente entender onde que a gente está inserido, né? A gente forma, a gente vai para uma indústria onde a gente tem já de cara responsabilidades, mas você tem toda uma gestão de equipe para fazer, todo o conhecimento técnico que você tem que demonstrar que você tem. Então, é a gente entender onde a gente está e o que a gente tem que fazer para a gente mostrar que sim, a gente é capaz, que sim, estou ali por mérito, entendeu? Uhum. Como que você entrou no campo que você está trabalhando hoje? Então, eu sempre quis fazer engenharia, sempre. Então, eu ficava entre mecânica e química. E aí, eu fiz a química, mas depois eu fiz mestrado em mecânica para ficar certo. E aí, meu sonho era sempre dar aula. E eu quis sempre ser professora universitária. Uhum. Só que eu entrei e aí eu tive uma oportunidade de uma vaga temporária numa indústria. E aí, eu entrei na indústria, falei, Aí eu saí do concurso, era um concurso temporário. Aí, eu entrei nessa vaga temporária também. E aí eu nunca mais saí, eu entendi que era aquilo que eu queria. Então eu me identifiquei mesmo, foi identificação. Porque eu consegui tudo que eu vi na faculdade, vi que estava fazendo sentido para mim ali. Então se eu escolhi um curso que eu queria e estava fazendo sentido, aí eu nunca mais larguei a indústria. E você? Repete só a pergunta. Como que você entrou, no campo que você está atuando hoje? Então, foi bem inesperado. Eu tentei concurso, no final da faculdade eu resolvi tentar concurso. E eu trabalhava numa empresa de telemarketing que tinha alguns seguranças. E no final da noite, quando a gente ia embora muito tarde, o expediente era de 4 às 10 da noite. Então, eles sempre ficavam ali conversando até o ônibus passar, pra gente não ficar muito tempo no ponto de ônibus. E eles incentivaram, falaram, não, faz mesmo. Eu falei, acho que eu vou fazer concurso. Não, faz. É muito legal. Aí tinha alguns que eram polícia, outros que eram bombeiro. Então,
A gente conversava um pouco sobre a profissão e aí eu resolvi fazer. Consegui terminar a faculdade, aí fiz o concurso, passei, deu certo. E a partir dali me identifiquei também, me apaixonei pela profissão. Depois nem voltei para farmácia, não atuei. Cheguei a atuar na época como soldada ainda, mas muito pouco, assim. Mas esse conhecimento me ajudou muito dentro da corporação, em algumas áreas, né? A área de atendimento pré-hospitalar, que é uma área que eu gosto muito. E outras, assim, afins na parte da saúde também. E a partir dali foi paixão mesmo. Me apaixonei. Quando teve o concurso de oficial, é um concurso que é aberto tanto para quem é de dentro quanto para fora, né? Às vezes as pessoas acham que é um concurso, você consegue crescer lá dentro. Não, é um concurso que é aberto a todos, né? O de oficial. E aí era uma forma de crescer dentro da corporação. Eu falei, vou tentar, que é uma oportunidade de crescimento. E aí deu certo, passei, aí fiz academia lá em Minas, voltei. Fiquei alguns anos na assessoria de comunicação e agora eu tô lá na secretaria. Que legal, né? A gente sabe que a participação das mulheres tem grande impacto, né? Não só econômico, mas também social. Mas ainda tem muito preconceito e vários obstáculos que a gente tem que enfrentar. Exatamente. Para falarmos desse tópico, a gente trouxe a fala da doutora Denise Novaes, que ela é uma advogada, mestre e doutora em Direito pela USP, onde ela diz que, eu vou ler aqui para falar exatamente como ela disse: o mercado ainda define determinadas funções como mais masculinas e mais femininas, fazendo com que homens e mulheres não ocupem o mesmo tipo de posto de trabalho. No seu ambiente de trabalho, Lara, é possível observar essa realidade? Ainda temos cargos considerados de homens e mulheres? Vou dizer não na minha empresa, num contexto geral. Sim, tem. Quando a gente fala principalmente na área de manutenção, na parte de elétrica, na parte de engenharia, ainda se entende como uma parte muito masculina. Só que não, né? Eu sou engenheira química, sou mestrada em mecânica e atuo na engenharia. Então, na minha empresa a gente tem um balanço de homem e mulher, mas a gente vê sim na minha área essa diferença. Eles acham que um mecânico ou um engenheiro mecânico tem que ser homem. Sei lá, mexer na máquina tem que ser homem. Para você mexer na parte elétrica de alguma coisa tem que ser homem. E não é assim, a gente sabe que a gente é capaz do mesmo jeito. Mas eu acho que ainda é uma área, sim, muito masculina. Nas corporações militares, pelo menos aqui no Espírito Santo, né, polícia e corpo de bombeiros, as mulheres puderam fazer esse tipo de concurso há 30 e poucos anos. Então, comparado aos homens, é recente. Né? Mas hoje nós ocupamos todos os espaços, tanto na parte administrativa quanto na parte operacional. Realmente, o nosso número é menor, nós temos aí em torno de 10% a 12% de mulheres na corporação, mas o TAF, né, o teste físico para a entrada é o mesmo, a prova é a mesma, não existe uma porcentagem, o nosso estado não fixa uma porcentagem de entrada para mulher. Tem alguns estados, por exemplo, que colocam 10%, e aí só pode entrar 10% de mulher. Não, o nosso estado, se passar 100, vai entrar 100. Só que eu acho que as mulheres, agora que a tendência está aumentando, né, nos últimos anos o concurso, agora que as mulheres estão mais interessadas, talvez por causa de rede social, de divulgação das atividades. Aqui, esse podcast mesmo, a gente está falando aqui da profissão, falando que mulher pode tentar concurso do bombeiro, da polícia, seja o exército. Então, como existe essa divulgação maior, eu acredito que a tendência é cada vez mais entrar mais mulheres. E diante desse cenário, né, que a gente já sabe, né, como a Isa falou, que não tem essa desigualdade, né, de mulheres em cargos altos, o que você acha que, tanto na corporação, assim, sua opinião de mulher, né, o que você acha que as empresas podem fazer para diminuir um pouco isso? Eu acredito muito nessa política de equidade, como ela mesma falou que a empresa dela é uma empresa que leva isso a sério, leva isso à frente. Eu acho que é muito importante. Alguns estados estão tirando essa questão do 10%, então você vê que é algo que também está mudando, né? Na verdade, todo mundo tem condição de fazer. A mulher vai lá e dá conta de fazer a mesma coisa que o homem faz. Então, não existe essa discriminação, esse preconceito. Então, acredito que é isso, que é esse fomento maior de mulheres poderem estar equiparadas aos homens em quantitativo. Apesar da sua empresa ter essa intenção, né, de ter igualdade de homens e mulheres, você acha que isso funciona? Você acha que outras empresas poderiam fazer
coisas diferentes? Sim, eu acho que funciona e a gente lá dentro também tem programas voltados para o desenvolvimento das carreiras das mulheres na área técnica. Eu sou uma que participo do programa, então eles selecionam mulheres que se destacaram por algum motivo ou por performance e chamam empoderadas o programa. E é bem legal que eu participei do ano passado e eles acompanham a carreira da mulher, né, o desenvolvimento dela mesmo. Só que o que a gente sempre fala, a gente quer ser vista não por ser mulher e entrou aquela vaga porque ela é mulher. A gente quer ser visto que a gente é capaz de estar naquela vaga, entendeu? Então, é esse que a gente só não tem que ter cuidado com isso. Ah, entrou só porque é mulher. Não, eu entrei porque eu sou capaz de fazer aquilo dali igual um homem faz. Entendeu? Então, a gente tem que só ter esse cuidado de quando tem essas equiparidades, né, de não ter... tem que entrar mulher, mas que vamos fazer o mesmo papel da mesma maneira competente, né? Então, acho que as empresas começam, né, a ver esse papel da mulher importante e habilidade diferente também que a gente tem, mas com esse cuidado, que eu acho que não estar só porque é mulher também. Sim. Diante da sua fala, dá pra ver que a nossa sociedade é muito machista, né? E que as mulheres, elas têm o dobro de dificuldade para conquistarem seu devido lugar na sociedade, né? Dados do LinkedIn apontam que a representação de dados de cargos de liderança feminina aqui no Brasil é de 27%, sendo que a média global é de 31%. E na pesquisa que a gente fez, a gente viu que é por causa de muito preconceito enraizado na sociedade, né? E que algumas pessoas dizem, por causa de gravidez, e porque a mulher, ela fica mãe, então ela tem que cuidar de filho, de casa e tal. E também dizem que é porque a mulher não tem tanta voz na sociedade. Como que você faz para lidar com o preconceito, assim, né, no ambiente de trabalho? Assim, eu diretamente nunca passei preconceito, assim, eu já liderei quando era da produção, 54 pessoas, eram só 4 mulheres. Eu nunca passei, mas sempre tive que demonstrar que eu tinha conhecimento no que eu estava falando. Então, aí as pessoas passam a te respeitar pelo seu conhecimento. Então, eu acho que é nisso. A gente tem que demonstrar o que a gente sabe, demonstrar que a gente está ali, que a gente tem respeito pela história da pessoa também, respeito porque ela sabe também, mas que a gente tem conhecimento e por isso que a gente está ali. E você? Mesma situação. Acho que a partir do momento que a gente mostra, que a gente se dedica naquilo que a gente faz, as pessoas, elas respeitam e ela tem uma outra visão de você. E aí vem esse papel de líder, né? De você conseguir ali agariar, conseguir conquistar aquele grupo para chegar num objetivo comum. Então, eu também, diretamente, nunca sofri essas questões de preconceito, mas também sempre fui uma pessoa que estava ali, dedicada, buscando sempre dar o meu melhor nas funções. Sim. Nós, mulheres, temos inspirações, né? Que são motoras do empoderamento, de grandes conquistas no trabalho e na vida, e que nos impulsionam a transformar a arte de ser mulher. Você teve mentores ou modelos femininos que a inspiraram e ainda hoje a inspiram na sua carreira, Andresa? Sim, lá no curso de formação de soldado, quando eu estava no curso, teve uma matéria de atendimento pré-hospitalar. E nessa matéria, uma tenente que dava aula, que é a Lorena, hoje ela é major, ela foi a primeira mulher a ingressar como oficial na corporação. Então, a primeira mulher a fazer o curso de formação de oficiais, 3 anos na academia, lá em Brasília ela fez. Então, assim, acho que as dificuldades que ela passou, né, foram enormes por ser a primeira, por não ter ninguém ali. Eu tinha mais 3 colegas no meu curso de formação para dividir, para conviver ali. Ela só tinha ela no meio dos capixabas. Então, por toda a sua história, trajetória dentro da corporação, quando eu tive essa aula, eu falei, nossa, gente, mulher também pode ser isso, pode ser oficial, também quero. Então, desde lá, né, na época que eu formei como soldado, eu falei, quando tiver o concurso de oficial, eu vou ser. E até hoje ela é uma inspiração pra gente lá na corporação, em toda a sua carreira e atuação. Ah, que legal. E você, Lara, tem Eu alguma... não tive, assim, diretamente uma mulher uma engenheira que eu me inspirasse, assim, mas eu acho que vem muito, né, da de casa, que minha mãe sempre trabalhou, minha mãe é química, ela sempre trabalhou, ela dava aula e cuidava da gente, e aí eu acho que é isso, ela me mostrou que a gente pode, sim, né, estar lá, e foi muito mais também pelo sentido de eu querer, né, meu pai é engenheiro, e ele também achava, e as pessoas achavam que só meus irmãos poderiam ser.
E eles não seguiram essa carreira e quem seguiu foi a menina da casa, entendeu? Então, é mais não sei se foi... Eu segui o que eu queria, então, assim, não tive diretamente uma pessoa que eu me inspirava, assim, entendeu? Mas minha mãe me mostrou muito que a gente poderia, assim, trabalhar e ter as coisas nossas. Qual conselho você daria pra uma pessoa que tá entrando nessa área? Da engenharia? É. Pra uma pessoa não, né? Pra uma mulher. Sim, se é porque a pessoa gosta, ela vai... Se ela vai... Se gosta, faz honestamente, ela vai conseguir ser alguém, entendeu? Então, assim, não fazer porque é moda, porque qualquer outra coisa... Faz porque gosta, seja honesto e escuta as pessoas e trate bem as pessoas que você vai chegar onde que você quer. Acho que é isso. E você, Andressa? Uma mulher chega pra você e fala, quero ser capitã. Qual seria o conselho que você daria? Então, tem muita gente que busca concurso público pela questão da estabilidade. Mas, às vezes, não se adapta, né? Chega lá no curso de formação e vê que não é aquilo. Ou já tem outras pessoas que vê a profissão e tem aquilo como um sonho. Então, se despertou esse interesse, essa vontade de você fazer o concurso, a primeira dica é estudar, se dedicar. Não esquecer do teste físico, que tem muita gente que estuda para a prova teórica e aí o teste físico do bombeiro costuma ser puxado e aí a pessoa acaba reprovando, porque tem natação no mar, né? Tem umas coisas diferentes. Então, não esquecer só do estudo, também treinar. Inclusive, vai ter concurso para oficial esse ano. Então, é importante a gente falar aqui, né? Quem tem interesse de ser capitão tem que começar lá no curso de formação. Fazer 3 anos, ralar bastante, vir aspirante, tenente, segundo tenente, primeiro tenente, para depois capitão, né? Mas é uma carreira que eu me orgulho muito, assim, da trajetória, incentivo. Fico feliz de outras mulheres, assim, eu tenho rede social, então tem muita gente que conversa, fala, nossa, você é uma inspiração. Da gente poder mostrar, né, que as mulheres realmente podem estar ali. E depois que você entra, é você não se acomodar. Tem muita gente que faz concurso público, e aí entrou, e aí a partir dali ele, não se dedica, não busca um curso de especialização, né? O bombeiro tem inúmeras atividades, altura, salvamento terrestre, aquático. Então, tem gente que ali, vamos dizer, fica no mais do mesmo, só vai cumprindo tabela ali, né? Então, uma dica para mulheres e homens, né, que queiram tentar o concurso, depois que passar, é não se acomodar, é buscar sempre se aprimorar, até mesmo porque a gente se arrisca todo o tempo, então você tem que estar com a técnica em dia, né? E manter sempre o conhecimento ali constante. E qual o maior desafio que vocês já passaram na área de vocês? Isso que a gente falou, não? Não, é tipo, você como bombeira, assim, teve algum caso que já te marcou, assim, pela dificuldade, assim, não, tipo, por ser bombeira, né, não casos, assim, de assédio, de machismo, não, tipo, Teve algum, assim, que te marcou mais? Não, então, de assédio, de machismo, não, como nunca passei, tipo, mas de casos, ocorrência, de casos? Isso. Sim, vários. Todo dia tanta coisa que acontece. Vários, então, quando eu fui soldado, eu trabalhei 5 anos em Marechal Floriano, então BR-262 é muito acidente, assim. Casos com criança, né, acho que criança sensibiliza bastante. Então, teve uma ocorrência que a gente foi... Coisas que marcam, assim, né? A gente chegou, já tinham colocado a criança num carro e levado, mas aí tinha o bonezinho no banco de trás. E o bonezinho tava com um buraco, porque a para-choque do caminhão pegou exatamente só aonde estava a criança, assim, né? O caminhão acho que foi fazer uma ultrapassagem na curva e aí ele imprensou o carro. Aí foi a única coisa do acidente. Os pais, estava todo mundo bem, mas a criança... Infelizmente, aí, essa criança foi levada. E no curso de formação de oficiais, eu participei de Mariana, do desastre de Mariana. Nossa! Foi algo que marcou muito a gente também, porque como eu fiz academia em Minas, e lá eles usaram todo mundo, inclusive os cadetes, né? Os alunos, vamos dizer assim. Então, a gente atuou nas buscas, né? Pelo rio, assim, a gente... Tinha as escalas e a gente percorria ali toda a distância do rio para ver se encontrava corpos, né? Ou parte de corpos. Porque foi um desastre bem triste também. Então, foram algumas situações que marcaram, mas tem várias. Mas essas foram algumas que eu posso falar aqui. É uma profissão bem complicada, né? Tem muita história pra contar. Todo dia eu uma acho que coisa diferente. tudo é muito chocante, né? Tudo que vocês vão ver é pessoas, né? Então, eu acho que é muito chocante. Já aconteceu também casos dentro de fábrica que você A fábrica marcou? todo dia tem coisas novas. Só que eu acho que o que foi pra mim difícil foi durante a pandemia, que muita gente faltando, muita gente ficando doente e a gente tendo que cumprir, né, a produção, tentar entregar e a gente tinha que
tentar gerenciar aquilo, mas e o pessoal que estava doente, né, tá bem? Eu acho que foi bem difícil, assim, a pandemia nesse sentido de tentar organizar para fazer acontecer, que foi o que me marcou bem, assim. Foi um ano, eu acho que foi um ano bem caótico, assim. É difícil, né? Ter que conciliar com... E as pessoas não estão faltando porque elas querem, né? Porque elas estão doentes. Exato. E aí, às vezes, não é ela, mas é a filha, entendeu? é. E foi bem caótico, E acaba assim. sobrecarregando para todos Sim, os demais. Sim. Então, Aí quem reorganizar, tá lá redividir, trabalhando né? tá sobrecarregado. E como não sobrecarregar? E foi bem complicado, assim. Nossa, é difícil conciliar mesmo. Você tava falando e eu tava pensando, quando eu era pequena, eu queria trabalhar alguma coisa de área de militar assim, né? Trabalhar talvez na Marinha. Aí o meu irmão me falou, tem todo esse exercício que tem que fazer. Eu sou muito sedentária, eu confesso. Eu sou muito sedentária, gente. Pra descer a escada daqui é complicado. Falei, não quero não. Não quero não. Ai, deixa eu falar também, então. Quando eu formei, eu queria fazer também Concurso do bombeiro? né? Só que eu falei, não vou passar na prova. Na prova de exercício. Falei, nossa, não vou passar. Aí Eu não sou também Treinar, queria. gente. Eu queria, só que a minha altura não permite, então assim, eu tive que desistir, né? Dá certo, é só Eu não vou treinar. conseguir Assim. correr aquele tanto que eles estão pedindo. Aí nunca tentei. Treinando com o tempo dá. Na época que eu passei, como eu não tava, assim... Eu não tava estudando pro concurso. Na primeira vez que eu tentei, tanto da polícia e do bombeiro, foi aquela coisa assim, terminando a faculdade, eu vou fazer... Tentar por tentar. Só que eu acabei passando. E aí veio o teste físico, questão de um mês Não. pra treinar. Eu falei, meu Deus, aí peguei aquele edital. Na época tinha corda. Hoje em dia tem crossfit, um monte de corda. Mas há 15 anos atrás, a corda era só dentro do quartel. Não tinha esse negócio de crossfit, né? Então, aí eu comecei, foi uma maratona. Foi um mês ali pedindo gente para me ensinar a subir em corda, indo nadar. Mas deu certo, porque como eu já praticava atividade física, acho que ficou mais fácil. A gente, antes do podcast começar, a gente conversou, né, com as convidadas. E a Lara contou que ela, para ter um produto específico, ela que desenvolveu, né? E conta mais um pouco sobre essa experiência, né? Tá. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de novos produtos, então quando a gente pensa de novos produtos, é desde a matéria-prima até eu conseguir fazer o produto. Então, a gente teve um desafio, né, eu tive um desafio recente, que eu tinha que transformar um produto que é visto de uma forma num ovo de Páscoa. E aí, a linha de produção não suportava eu usar os mesmos ingredientes do produto, e aí eu tive que desenvolver a matéria-prima especial para conseguir fazer, né, o produto como tem que ser. Então, quando eu vou desenvolver alguma coisa, eu tenho que pensar desde a matéria-prima até se eu consigo fazer aquilo em linha da produção. Então, às vezes a gente quer fazer, mas a gente já vê a máquina não suporta. Então, eu tenho que conseguir desenvolver isso e conseguir fazer. Então, foi esse desafio e no final deu certo. Como que... Você teve, assim, uma sensação, tipo, caraca, deu muito certo. Porque foi um produto... A gente não pode revelar qual é o produto, mas foi um produto que as pessoas gostaram bastante. Sim, quando começou a viralizar lá no Instagram, eu falei, gente, tá dando certo. E aí o pessoal tá gostando. E aí começaram a mandar, aí foi assim, nossa, eu que fiz, né? Aí eu olho assim, o produto, nossa, eu que fiz. E é uma sensação muito boa. Orgulho. Você tem, tipo, você parou já pra pensar assim, caraca, muita gente deu a alma pra comer e foi você que pensou naquilo. Foi, E eu mesmo só tive um pra mim. O meu avô ama, e eu queria tanto, só que eu vi, gente, tá mais de 500 reais, não vai dar, não. Deixa Foi pro ano bem que legal, vem. assim, foi bem legal, foi bem gratificante tudo que... E eu fiquei, nossa, eu pensei muitas noites sem dormir pra tentar fazer e dar certo. E aí, no final, dá certo, você vê todo mundo na internet falando, você, nossa, bem legal. Você já aconteceu isso com você, Sensação Andressa? muito boa. De- De projetos que deram certo, assim, você você falou, sentir caraca, orgulho. eu estava ali. Já. A gente montou, eu fui a coordenadora e, assim, idealizamos, né, praticamente todo o contexto. A primeira brigada para pessoas com síndrome de Down, que foi a Brigada 21, e a primeira brigada autista, que foi a Brigada Azul. Então, a gente modificou, pegamos o curso de brigadista, que são 24 horas aulas de treinamento de primeiros socorros e combate a incêndio. E a gente adaptou todo esse conteúdo para o público, para quem tinha síndrome de Down e para quem era autista. Então, a apostila modificamos com bastante imagem, caixa alta. Então, eu também dei as aulas junto com outros monitores, né, e outros colegas da corporação.
E no final, acho que quem ganhou mais foi o bombeiro, porque eles são extremamente carinhosos, eles conseguem executar, né, no caso da Brigada 21, né, com síndrome de Down, eles conseguiram executar tudo que a gente propôs, todas as atividades, né, e bem executadas, né, desde primeiros socorros, como combate a incêndio, também as práticas que a gente montou com extintor, com mangueira. Então, foi bem legal, foi bem gratificante também, um motivo de orgulho. Muito massa. Ah, que bom. Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Muito obrigada a vocês por terem participado. E se quiserem deixar as redes sociais... Então, a minha rede social, @AndresaBombeira. Eu costumo publicar quando dá, né, nessa vida corrida, com criança, família e trabalho. Mas eu costumo publicar bastante conteúdo de prevenção de acidentes, primeiros socorros, para a gente evitar que os acidentes aconteçam. E Eu tenho o você? LinkedIn, Lara Grossi, quem quiser também me conectar, eu coloco lá lançamentos, tem lá a minha trajetória também, publico algumas coisas também que eu acho interessante. Muito legal. Já tá acabando, gente. Coloque aqui nos comentários temas que vocês querem ver nos próximos podcasts e convidados também que vocês querem ver aqui a gente entrevistando. Tchau, até o próximo. Até o próximo Balaculacos!